lançando hoje, às 8 horas da noite, no Colégio Catarinense, aqui na Esteves Júnior, 711, todo mundo sabe onde é que fica o Colégio Catarinense, né? O livro O Imortal Calimor. O Imortal Calimor ou Calimor? Calimor. Calimor. O Imortal Calimor. Bom, Igor Menezes, conta pra gente essa história. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Imortal Calimor é um sonho de 8 anos que eu estou realizando hoje, né? Calimor é o sobrenome do personagem principal. O Imortal é porque ao longo da história ele se torna um ser imortal seguindo a busca que ele tanto almeja. Qual é a busca dele? É uma busca sobre o amor. Sobre o amor, né? Ele encontra o amor? Aí tem que ler o livro. Isso aqui a gente pode até adiantar então tá. Esclarecer mais um pouco. Ele é um ser que nasceu em 1200, 1196 depois de Cristo, para ser mais exato. Isso, perfeito. Nasceu na época medieval, num mundo de fantasia medieval, habitado por elfos, centauros, minotauros, bem estilo de Senhor dos Anéis. Lá ele conheceu a sua esposa e por um acidente, por um acaso do destino, ele perdeu esse grande amor da vida dele e passou o resto da vida procurando um sentido para a própria vida. Numa determinada parte, nessa ânsia de buscar o sentido, ele se torna imortal por outro acaso do destino. Então ele torna essa busca dele eterna. Olha só, isso pode ser um sacrifício ou isso pode ser de repente uma salvação, né? Se ele de fato encontrar o amor ou reencontrar o amor, né? Ele fica na verdade também pode ser uma sina, o fato de tu ter perdido e tu sempre buscando um sentido para essa tua vida. Ele encontra diversos personagens ali ao longo dessa caminhada e ele se inspira no amor desses personagens também. Portanto, não digo apenas amor de um homem por uma mulher, mas amor por uma busca, amor por um status social, por uma riqueza, por um poder, uma coisa completamente. Ele está estabelecido no tempo, o livro? Tá. Sim. Agora no espaço também? Também. A história toda se passa com esse ser decidindo fazer uma confissão, contar todos os pecados que ele fez nessa busca de mais de 800 anos. Ele se passa todo na Catedral Metropolitana aqui de Florianópolis. Olha só que interessante. E ele fica no confessionário, na frente do confessionário, com o padre dentro do confessionário e ele relata essa história. São 415 páginas só dessa conversa entre os... É o teu primeiro livro? Meu primeiro livro. E o processo de construção foi desgastante? Foi muito desgastante, porque eu comecei bem no início da faculdade de medicina, assim, né? E tinha que dividir muito tempo com estudos e com diversos outros fatores também, né? Mas você conseguiu, de repente, ser linear na construção do livro? Ou começou, parou, teve prova, teve residência, teve que continuar, parou, voltou? Eu parei muito tempo. Parava 3, 4 meses por causa de algum semestre mais difícil, alguma outra atividade. E depois, quando voltava, às vezes eu perdia um pouco a ideia por não ter tempo de escrever. Então eu tinha que pensar tudo de novo. Foi bem complicado, assim. Levei 7 anos para fazer, mais um e pouco para correção, e aí toda a arte, e mais complicado. Pois é, Faltou 8 anos. E o porquê da escolha de optar justamente por um período da Idade Medieval, da época medieval, 1200 e por aí? Não sei te dizer o porquê disso, né? Porque eu era um adolescente, eu tinha 18 para 19 anos, acho que eu gostava muito dessa história de ficção, e botei nesse tempo, foi indo até os... Na época de construção do livro, tu mostrava as páginas, aquilo que já tinha sido escrito para alguém? Não, eu levei uns 2 anos para avisar para minha família que eu estava fazendo. É mesmo? Ninguém sabia? Ninguém sabia. E quando você avisou, qual foi a reação deles? Primeiro foi uma surpresa, né? Todo mundo esperava que eu rendesse apenas na área médica, né? Todo mundo queria saber como que eu ia na faculdade, as provas, os estágios, para que lado eu ia pender, para que lado da profissão, né?
E ninguém pensou que eu estava escrevendo. Eu comecei numa agenda onde eu anotava as provas da faculdade e foi indo, depois passei pro computador. Olha, quem sabe essa agenda vai valer muito no futuro. Oh, tá bem guardadinha essa agenda, bem guardadinha, dos filhos. Olha só que interessante, pô, puxa vida, que bacana. E nós temos o escritor médico mais célebre no Brasil, é o Moacir Scliar, né? Sim, sim. É um médico sanitarista e hoje está na Academia Brasileira de Letras, é um imortal, né? Tem essa comparação, porque não é muito comum médico e escritor, ou é no Brasil? Eu acho que não é que seja tão comum eles lançarem os livros, né? Normalmente eles guardam porque a grande maioria dos que eu conheço que gosta de escrever, eles procuram, quando investem na ideia, é mais para livros voltados à própria área, né? Agora você utilizou na construção do livro os teus conhecimentos da área médica também em alguns episódios do livro? Não, totalmente fora da área médica, é um romance totalmente... É mesmo sendo um romance, por que eu te faço essa pergunta, né? De volta a comparação com o Moacir Scliar, que às vezes ele utiliza os conhecimentos que ele tem na área médica com um enredo, com um adicional, né? Uma informação adicional para deixar de repente mais explícita uma condição e mais caracterizada uma condição, ele acaba se voltando para algumas características médicas na construção do personagem e por aí vai. Bom, o lançamento é hoje no Colégio Catarinense. Hoje, 8 horas da noite. Quem está já está todo mundo convidado. Os teus colegas de faculdade já leram o livro? Não, todos irão ler hoje. Maravilha, a partir de hoje, maravilha. Então, 8 minutos para as 4 horas, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco retomaremos a conversa, o bate-papo com o médico e escritor Igor Menezes. Até já.